como que eu faço, Romani, para criar um grupo de mentoria? Romani, como que eu faço para vender esse grupo de mentoria? Romani, como que eu faço para fazer o meu grupo de mentoria crescer na área do desenvolvimento humano? Tenho certeza, se você é médico, terapeuta, nutricionista, trabalha com pessoas de alguma forma, você vai ver muito valor no conteúdo dessa aula de hoje, caso você deseje também um dia poder ter a sua mentoria. Então vamos lá. Pessoal, vamos pensar o que precisa, o que faz uma pessoa se tornar mentor. O que credencia uma pessoa para ela poder ser mentor de algo? O que faz uma pessoa que ela começa a poder entregar grupos de mentoria? O que faz uma pessoa se tornar um mentor? Quem me ajuda? Escreve nos comentários a sua opinião. O que você acredita que faz uma pessoa poder se tornar um mentor de algo? E uma coisa, você pode ter mentoria individual, você pode ter mentoria em grupo, tem formas diferentes de mentoria. Romani, qual que é a diferença entre fazer um processo de terapia e um processo de mentoria? Enquanto que no processo de terapia, você vai trabalhar muito mais ajudando a pessoa a encontrar as próprias respostas que estão dentro dela. No processo de mentoria, você vai intervir mais para dar direcionamento para aquela pessoa baseado em algum tipo de experiência que você já tenha vivido ou ajudado outras pessoas a alcançarem. Aqui, ó, a Sandra colocou: sua história de vida, sucesso é o que pode fazer alguém se tornar um mentor? Sandra, tem algo além disso. O que é que faz uma pessoa poder se tornar um mentor? Tem gente que pode ter uma incrível história de vida, ter sucesso relacionado à história de vida que viveu e ainda assim não ser mentor. O que de verdade vai fazer uma pessoa se tornar um mentor? E algumas pessoas se esquecem disso. O que faz uma pessoa se tornar mentor é ter mentorados. Então, se você tem pelo menos alguém, uma pessoa, que pagou uma mentoria para você, você se tornou um mentor profissional. Antes de ter um mentorado, a pessoa pode ter o sucesso que tiver, a pessoa pode ter o conhecimento que tiver, ela ainda não é um mentor. Inclusive, tem mentores que nem têm tanto conhecimento, nem tanto sucesso assim, e são mentores, desde que tenham pessoas dispostas a pagar a mentoria com aquela outra pessoa. Então, o que faz uma pessoa poder se tornar mentor de algo? Ter pessoas que vão estar dispostas para pagar, para aprender com aquela pessoa o processo para chegar em um objetivo. Então, vamos colocar aqui, muito além de conhecimento, a Rosimar falou, o que vai fazer alguém poder, de fato, falar: eu sou um mentor profissional? É ter pelo menos um mentorado que pagou para ela. Tem gente que vai ter muito conhecimento e não tem nenhum mentorado. Tem gente que tem metade do conhecimento daquele cara que tem muito conhecimento e tem vários mentorados. Então, isso é um primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão para você. Se tem alguém disposto a pagar para aprender alguma coisa, você não precisa estar pronto, ser o melhor do mundo daquilo. Você só precisa ser melhor, no geral, do que o seu mentorado. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu posso não saber exatamente como fazer para consertar iPhone. Mas se tem uma pessoa que não sabe nada sobre consertar iPhone e ela está disposta a me pagar uma mentoria para que eu consiga ajudar ela a configurar o iPhone dela, e talvez isso eu saiba, eu posso ser um mentor dela nisso. Eu dei um exemplo simples aqui, mas para que fique mais claro de você entender. Eu posso não necessariamente ser o maior especialista do mundo, eu vou colocar outra coisa aqui, em culinária, mas se tiver alguém disposto a me pagar para aprender a fazer um omelete da forma que eu faço, e eu estiver disposto a atender essa pessoa, eu consigo ensinar ela a fazer um omelete. Eu não preciso ser o melhor do mundo para fazer omelete, eu só preciso ser melhor do que aquela pessoa, ou pelo menos que aquela pessoa esteja disposta a aprender aquilo que eu tenho para passar para ela como mentor. Então, isso é legal ter essa mentalidade. Você não precisa esperar ter aquele sucesso, até porque não existe um lá. Não tem eu cheguei no topo. É a jornada o tempo todo. Se você conversar com alguém que talvez você ache que essa pessoa tem muito sucesso, essa pessoa tem outro lá de outra referência para ela sobre o que talvez seria o lá dela. Então, se eu ficar esperando eu chegar em determinado ponto para pensar que eu tenho
aí eu posso me tornar um mentor, eu estou negligenciando a minha própria história de vida. Para se tornar mentor, uma coisa que você pode considerar é tudo aquilo que você já viveu para usar a seu favor. Exemplo, vamos supor que você é atleta. Se você é atleta, você tem algo que você pode usar a seu favor para usar dentro dos seus processos de mentoria. E você pode trabalhar, quem sabe, com saúde mais fácil do que outras pessoas que não eram atletas. Ou com performance mais fácil do que outras pessoas que não eram atletas. Da mesma forma, imaginando aqui, nossa, eu tive 5 filhos e meus filhos todos foram muito bem criados. Percebe que você pode criar uma mentoria para pais que desejam criar melhor os filhos. Isso valida, você teve resultado naquilo. O que vai fazer uma mentoria ter mais chances de dar resultado? Ó, primeiro, para se tornar um mentor, a coisa que você precisa é alguém que esteja disposto a pagar para você pela sua mentoria. É isso, ponto. Você, inclusive, não precisa, para se tornar mentor, o seu método não precisa nem ser tão eficiente. Só que aí, para você continuar como mentor, aí sim você precisa de um método eficiente. Porque ninguém vai querer indicar seu trabalho, ou o seu trabalho não vai ter impacto, vou colocar assim, se você não conseguir ajudar essas pessoas que são seus mentorados a terem resultado. Mas para ser mentor, o primeiro passo é ter o cliente que está disposto a pagar a mentoria. O segundo passo é ajudar o seu cliente a chegar no objetivo que a sua mentoria ajuda ele a alcançar. Então, falando sobre isso, o que eu recomendo, se você quiser criar uma mentoria, você vai pensar sobre o que eu posso ajudar alguém a realizar. O que eu posso, qual será a próxima fase do meu mentorado? Exemplo, eu posso criar uma mentoria para ajudar uma pessoa a fazer uma transição de carreira. Eu posso criar uma mentoria para ajudar pessoas que desejam emagrecer. Eu posso criar uma mentoria para ajudar pessoas que desejam dormir melhor. Eu posso criar uma mentoria para ajudar pessoas a conseguir mais clientes. Eu posso criar mentorias de diversos tipos. Então, pensando sobre isso, eu quero que você reflita e escreve aqui agora. Qual seria o tipo de público que você gostaria de trazer para sua mentoria? Pensando nisso, pense sobre o que você vai entregar na sua mentoria que vai fazer o seu público chegar em algum lugar. Para onde você gostaria de levar o seu público? Ó, imagina isso. Eu quero me tornar um mentor. Você vai pensar onde eu vou levar quem comprar a minha mentoria a chegar. Isso é muito importante de se definir. Imagina, olha, eu vou criar uma mentoria sobre autoconhecimento. Beleza. O que acontece com as pessoas que investem na sua mentoria? O que vai acontecer na vida delas? E aí você tem que desenhar isso para ficar muito claro o que acontece na vida dessas pessoas. E aí, vamos lá. E aqui, ó, até o André Luiz colocou. Boa tarde, Romani. É melhor criar uma mentoria com um nicho específico, como insônia ou controle de peso, algo mais genérico com ansiedades? Olha, André, quanto mais você conseguir identificar a situação que a pessoa vive, mais forte fica para a pessoa querer a sua mentoria. Não é nem necessariamente pensar só no nicho, e sim pensar qual a situação que essa pessoa está vivendo. Por exemplo, nesse caso você deu um exemplo aqui, ó, insônia, controle de peso ou ansiedades. Você pode inclusive falar, olha, se a pessoa, às vezes ela não quer dizer que ela tem insônia, mas você pode falar para ela, olha, você fica mexendo no celular, isso atrapalha o seu sono, isso faz com que você acorde sem perceber mais improdutivo no dia seguinte, sabia? E começa a trazer coisas da situação que a pessoa está vivendo para ofertar a sua mentoria, que vai ser mais poderoso do que falar uma palavra como ansiedade. Por quê? Porque quando se fala ansiedade, tem muita gente que tem problema com ansiedade e não quer admitir isso. Então, como que você pode fazer? Sabia que uma cobrança excessiva interna, uma autocrítica forte, sabia que isso pode ser ansiedade? Então, você falar situações que a pessoa vive no dia a dia vai ajudar ela a se conectar mais com você para se interessar pela sua mentoria. Romani, como eu posso fazer como que eu posso fazer para pessoas verem valor na minha mentoria? Você entender sobre as situações que elas estão vivendo
definir um destino para onde você quer levar as pessoas que vão entrar na sua mentoria, e a partir de então, você vai definir um preço para as pessoas pagarem para fazer mentoria com você. Aqui, ó, a Mitz colocou pessoas que querem conhecer sobre paranormalidade. Mitz, se você quiser, você pode criar uma mentoria para pessoas que querem conhecer mais sobre paranormalidade. E aí vai ter pessoas que não vão gostar e vai ter pessoas que vão amar esse assunto. Então, quanto mais você definir para onde você vai levar as pessoas que entrarem na sua mentoria, mais fácil fica de pessoas comprarem a sua mentoria. Se for uma mentoria extremamente aberta, colocando, é uma mentoria sobre o que é? Não, é só uma mentoria. Como que alguém vai te comprar uma mentoria só porque é uma mentoria? Não, as pessoas querem entender o que vai acontecer comigo na minha vida se eu comprar essa mentoria. Não pense na mentoria como só uma mentoria. Pense na mentoria como um programa que ajuda uma pessoa a sair do ponto A e chegar mais rápido no ponto B, que é o ponto que ela quer chegar. Então, imagine o que você vai fazer agora para poder entregar esse processo de mentorias e de grupos. É basicamente um processo terapêutico em grupo. Você vai definir quantos encontros vai ter a sua mentoria. Imaginando que seja 5 encontros, mas você pode escolher um número que você se sinta confortável, que seja bom para você e para o seu cliente. Você pode fazer 4 encontros temáticos, cada encontro com um tema diferente, e um encontro só para tirar dúvidas e abordar temas que não foram falados nos outros 4 encontros, que foi percebida a necessidade dentro dos 4 encontros. Esse é um exemplo de programa de mentoria. E, Romani, quanto cobrar pela mentoria? Olha, o que eu recomendo? A mentoria, ela tem que ser um ticket mais alto do que, por exemplo, um curso online, porque tem mais curadoria, você está colocando essa cabeça ali junto com a pessoa. Então, o que acontece? Você pode pensar, imaginando que você tenha um curso online, você vai cobrar entre 5 a 20 vezes o preço que você cobra em um curso online tradicional. Mas, Romani, eu não tenho curso online, eu tenho só atendimento individual. O que as mentorias tendem a fazer com o seu atendimento individual? Aumentar o ticket do individual. Porque imagina, se eu tenho um individual que está R$100 e eu tenho a mentoria que custa R$1.000 o processo de mentoria, às vezes a pessoa fala, cara, é melhor o individual, mesmo que talvez não seja para ela. Aí você vai ter que começar a aumentar o ticket do individual para conseguir trazer mais pessoas para a mentoria. E aí, mais uma reflexão que pode ajudar você. Mentorias, você pode pensar tanto com início, meio e fim, quanto mentorias continuadas, com ciclos, onde a pessoa passa um ciclo junto com você e se ela achar necessário, se fizer sentido vocês continuarem juntos, ela pode continuar por mais um ciclo junto com você. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. E aí que está o grande poder. Se você criar mentorias que possam ser renováveis, isso faz com que o seu negócio possa crescer bastante. Imagina que você tem uma mentoria que ajuda pessoas a lidarem com o estresse no trabalho. E aí você pode fazer mentorias renováveis. Às vezes a pessoa não está nem estressada no trabalho, mas ela gosta de ter um momento talvez para meditação, um momento para conexão interior. E essas mentorias acontecem a cada 15 dias e você vende para empresários e executivos para que eles encontrem paz em momentos antes onde eles perdiam a cabeça. E você vende ciclos de mentoria, onde, vamos colocar, lembra que foi uma vez a cada 15 dias, vamos supor, pode ser ciclos trimestrais. E aí você vende o trimestre, talvez por R$2.000, um exemplo. E a pessoa pode renovar com você a cada 3 meses, caso ela quiser continuar tendo aqueles momentos de conexão. Então isso se torna um negócio renovável. O que vai fazer com que as pessoas queiram renovar? O senso de comunidade é um dos principais pontos que fazem as pessoas renovarem. Elas sentirem que estão fazendo parte de uma comunidade. Isso vai fazer diferença. E aí, mais uma coisa, como pensar estratégias para quem está começando do zero criar uma mentoria? Você pode começar já ofertando a sua mentoria, vendo sobre o que as pessoas têm interesse. Exemplo, se você abrir o seu Instagram agora e fizer um stories falando, olha, estou pensando em abrir uma mentoria sobre o tema tal. Você teria interesse? E ver se sim ou não.
Se muita gente falar, vamos supor que 10 pessoas responderam sim, ótimo, você pode conversar com essas individualmente e oferecer a sua mentoria. Você já se torna um mentor a partir do momento que o primeiro compra. Exemplo, eu quero começar uma mentoria sobre anúncios online para alguém. Eu posso abrir os stories, mencionar que eu estou pensando em abrir essa mentoria. Não é o meu caso, mas vamos supor que alguém aqui que esteja assistindo trabalhe com anúncios. A pessoa pode fazer um stories e colocar, você tem interesse em aprender tráfego pago, eu estou pensando em abrir uma mentoria, se teria interesse, quem marcou sim, você conversa no 1 a 1, essas pessoas que você conversa no 1 a 1, vamos supor que de 5, 10 pessoas que você conversou, talvez 1, 2 compram uma mentoria, você acaba de se tornar um mentor. E aí, o que eu considero interessante para que a sua mentoria também tenha possibilidade de escalar? Você pensar estratégias que vão fazer com que a pessoa tenha mais chance de resultado, você pensar coisas prontas para entregar para ela na mentoria, que vai facilitar a vida dela, você pensar um modelo de negócio para fazer com que as vendas dessa mentoria aconteçam, e aí tem vários, eu vou citar alguns aqui. Outra coisa que você pode fazer é pensar nichos que podem ter pessoas que se interessam nesse tipo de mentoria, convertendo em tráfego frio. Como assim, Romani? O que é tráfego frio? Imagina isso, tráfego frio é uma pessoa não conhece e ainda assim compra aquele tipo de mentoria. Não te conhece ainda assim. Vou dar um exemplo. Se tem uma pessoa que, vou colocar, rompeu o encanamento na casa dela e está vazando água lá na casa dela. Concorda que ela vai ligar para o encanador, mesmo que ela não conheceu o encanador, naquele momento ela precisa de um encanador, então ela vai pagar por um encanador consertar. Então, é um tipo de serviço que, mesmo que a pessoa não conheceu o outro, ela vai querer aquele serviço. Então, se eu pensar algum tipo de serviço ou produto que as pessoas comprem sem necessariamente necessitar dessas pessoas conhecerem o seu trabalho, como que é feito isso? São produtos e mercados que já existem uma demanda do mercado. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você entrou no restaurante, você pergunta, quem aqui quer tal coisa? E se muita gente levantar a mão, provavelmente é porque existe uma demanda do mercado sobre aquela tal coisa. Se ninguém levantar a mão, é porque existe pouca demanda sobre aquela tal coisa. Exemplo, se eu chegar no restaurante e perguntar, quem aqui quer aprender como fazer mais dinheiro, muita gente vai levantar a mão. Consequentemente, esse tende a ser um nicho de mercado amplo, que vai ter muito mais concorrência, só que um público endereçável muito maior. Aí depois, imaginando que eu chegue e ao invés de falar sobre finanças ou fazer ganhar mais dinheiro, eu falo alguma coisa que tem quase nenhuma demanda, como, por exemplo, quem aqui quer aprender sobre vou colocar, eu gosto desse exemplo, colocar o plastiquinho do cardaço no tênis. Quem aqui gostaria de uma mentoria sobre isso? Talvez ninguém queira uma mentoria sobre isso. O que significa? Para alguém comprar esse tipo de mentoria de você, essa pessoa já teria que ter um bom relacionamento com você. Você teria que explicar a importância disso de alguma forma, e talvez ainda assim seria difícil vender. Então, se você tiver um produto, um serviço, que o mercado já deseja aquele tipo de produto ou serviço, exemplo, no Brasil hoje tem mais de 70 milhões de pessoas que sofrem de insônia. Existe um mercado enorme de pessoas com problemas no sono. Então já existe uma certa demanda para esse mercado. Se você pega e tem um bom serviço para oferecer para essas pessoas e uma boa estratégia de vendas para oferecer para essas pessoas, pode se tornar um campo onde tem muita gente que não te conhece e compraria uma mentoria para dormir melhor. Está entendendo essa questão do que eu falei sobre o que é o tráfego frio? O que é um contato frio e um contato quente? Contato frio é que tem alguém que não sabe quem é você e ele vai poder receber a sua oferta e talvez comprar. Contato quente é aquele contato de alguém que já conhece o seu trabalho e tem informações que o contato frio não tem, que vão ajudar ele a tomar a decisão de comprar. Exemplo, cada vez que você assiste uma aula aqui no meu canal do YouTube, você se torna um contato mais quente, porque você começa a ter informações sobre o Instituto Romani,
que outras pessoas não tinham e que você começa a ter essas informações. Aqui, ó, a Cirlândia colocou, ó, sofri muito com o meu divórcio, tenho uma experiência em superar muitas coisas. Será que é um bom caminho esse tema? Cirlândia, pode ser. Aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer pesquisas se tem pessoas procurando sobre esse assunto. Se tem já na internet pessoas procurando sobre como superar o divórcio, como superar o término de relacionamento, esse é um assunto que eu sei que tem muita gente. Se você conseguir oferecer um bom serviço para essas pessoas que terminaram o relacionamento e tiver um bom modelo de vendas, pode ser um nicho de mercado e montar mentorias para isso. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Vamos exemplificar aqui. Você pode pensar uma mentoria com encontros. Vamos supor que seja 5 encontros. Você pode criar ferramentas para serem usadas em cada encontro. Ou um método que você vai seguir para cada encontro. Exemplo, vamos supor que fosse uma mentoria sobre criar anúncios. No encontro 1, vamos falar sobre por que fazer anúncios e criar conta de anúncios. Aí essa, por exemplo, poderia ser o encontro 1. No encontro 2, seria colocar os primeiros anúncios no ar para rodar. No encontro 3, como otimizar os anúncios e ter mais resultados. No encontro 4, quais métricas analisar, quando pausar uma campanha, quando investir mais em uma campanha. E no encontro 5, poderia ser para tirar dúvidas e outros temas. Eu dei um exemplo aqui aleatório de mentoria. Mas você pode pensar a questão da insônia ou a questão do divórcio. Você pode pensar, talvez, no primeiro encontro em relação, o que vai ajudar uma pessoa a superar bem o divórcio. E aí você vai criar um método que ajude a pessoa a superar bem o divórcio. E isso pode se tornar uma mentoria em grupo. Romani, mas eu não tenho nem noção do método ainda. O que você pode fazer? Você pode ir na plataforma do Instituto Romani, assistir às aulas que eu mostro dezenas de ferramentas para você usar dentro do método que você vai desenvolver. Exemplo, você pode fazer o menino subindo a montanha em grupo no primeiro encontro. Isso gera muita transformação, muito autoconhecimento, isso ajuda as pessoas. Você pode fazer análise de perfil comportamental no segundo encontro. Isso vai ajudar muitas pessoas a entenderem mais sobre relacionamentos e entender mais quem elas são e várias outras coisas que vão trazer benefícios. Você pode fazer o jardim de folhas no terceiro encontro, um processo de autoconhecimento profundo, uma visualização transformadora, as pessoas vão gostar. Você pode, no quarto encontro, fazer exemplo da física dos sentimentos com o pessoal em grupo, explicar sobre como nós construímos a realidade, explicar sobre o ciclo transformacional de comunicação e outras coisas mais. E aí você tem um encontro só para falar e tirar dúvidas. Percebe que aqui eu acabei de criar um exemplo de como entregar um grupo de mentoria? Mas aí o ouro está. O que diferencia as mentorias que mais crescem de mentorias que talvez tenham dificuldade para crescer? Se você conseguir pensar um modelo de mentoria que converte em tráfego frio, ou seja, que pessoas que não te conhecem podem comprar essa mentoria, isso dá mais força para a sua oferta. Outra coisa que dá força para a sua oferta é se esse modelo de mentoria for renovável. Por quê? Porque, imagina isso, se eu tenho uma mentoria que é renovável, talvez ela custaria, vou colocar 10 mil sem ser renovável, e eu talvez possa vender ela por 7 mil, porque ela é renovável e algumas pessoas vão renovar. Isso é bom, porque eu consigo gerar valor para as pessoas ao longo do tempo, e isso todo mundo sai ganhando. Então, pensar modelos de mentoria que são possíveis de haver renovação te dá previsibilidade de fluxo de caixa, te faz ter um negócio de fato. E aí, outra coisa também que eu considero ser importante é pensar quanto você quer cobrar pela sua mentoria. Olha, assim, não tem certo, não tem errado, mas entenda que as mentorias, elas têm um ponto muito relevante, que é ser direto ao ponto. Uma coisa que uma pessoa talvez gastaria um ano inteiro para fazer, talvez em um encontro de mentoria direto com você, essa pessoa aprende aquilo e resolve o problema dela. Isso tem muito valor. Então, esse acesso a você tem que ter um bom valor.
E o que eu gosto de trazer é que uma das coisas mais valiosas das mentorias é esse contato mais próximo. Tem gente até vendendo curso online falando que o curso online é mentoria. Não, o curso online não é mentoria se não tem esse contato. O contato que faz com que algo seja, de fato, uma mentoria, para você poder perguntar alguma coisa e aquilo você ir direto ao ponto, entender e tirar dúvidas sobre aquele assunto. Aqui, ó, quanto cobrar para mentoria em grupo? Você pode pensar assim, pensa no seu pacote de atendimento individual, você pode cobrar ali cerca de, eu vou colocar de 30% a 60% do que seria o seu individual, em média. Agora, do seu pacote de atendimento individual. Agora, vamos supor que você é um médico. Você vai dar uma mentoria para médicos, onde você vai ensinar a pessoa a operar o cotovelo. Vou dar um exemplo. Aí você pode cobrar muito mais, porque quanto você cobraria individualmente para você dar uma consultoria para uma pessoa, para ensinar ela a operar o cotovelo? Ah, não sei, cobraria 20 mil, exemplo. Então, se fosse individualmente, quanto você pode cobrar ali no grupo? Essa média aqui, de 30% a 60% desse preço, tende a ser um bom preço para você conseguir vender mentorias e criar grupos. E aí, o senso de comunidade vai te ajudar muito a poder fazer com que a mentoria cresça. Esses são pontos muito relevantes.